Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da Claronet, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa será sobre a morte trágica de João Alberto Freitas, provocada por seguranças de um supermercado da rede Carrefour, em Porto Alegre. O caso ganhou grande repercussão no país, com discussões sobre possível ocorrência de racismo estrutural no Brasil. Vamos também discutir a formação e atuação dos profissionais prestadores dos serviços de segurança, como também a condução das investigações pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E os nossos convidados são Daniel Saraiva, ele é advogado, consultor de segurança, também advogado Alberto Jorge, advogado da Comissão de Promoção da Igualdade Social da OAB Seccional Alagoas, o nosso querido Betinho, que é mais conhecido assim, né, doutor Betinho. E também Pedro Ivo, ele é cientista social, e com eles iremos discutir esse trágico episódio ocorrido no supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Eles já estão aqui nos nossos estudos, como vocês podem ter observado, e o Segurança em Foco está começando. Não saiam daí. Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar e pelas nossas redes sociais. Hoje nós temos as honrosas presenças do Dr. Daniel Saraiva, ele é advogado, consultor em segurança, do Dr. Betinho, Alberto Jorge, advogado, importante comissão da OAB, e Pedro Ivo, cientista social. Bom dia aos nossos convidados. Bom dia, Daniel. Bom dia, bom dia. Bom dia, doutor Alberto. Bom dia, Pedro Ivo. Bom dia, Flávio. Para ter a noção exata do que vamos discutir, vamos primeiro assistir ao vídeo sobre essa ocorrência, sobre a morte de João Alberto nas dependências do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. José, já podemos apresentar? Estamos com áudio, José? Ok. Então, vocês estejam à vontade para fazer esses comentários. Daniel. Olha, eu gostaria de começar a minha breve fala. Toda morte é trágica. Toda morte é trágica. Mas a gente pode ver que a vítima, no caso aí, ele dá início a todo o processo de agressão, né? Não estou falando ainda de justificativa que sim ou que não, mas todo o processo de agressão se inicia por ele, né? Isso nos remete ao Código Penal, onde se fala da agressão injusta, porque a agressão injusta parte da vítima. Isso é um ponto que é interessante de ser analisado. Mas no decorrer do vídeo, a gente percebe que os seguranças partem para a técnica de imobilização, no intuito de conter a fonte agressora, né? Dois seguranças atuando para que aquela fonte agressora pare. Percebe-se, né, até um caso que nos remete ao caso Floyd, o uso daquele joelho ali que tecnicamente está, talvez, é aí onde acontece o excesso, né? E dali ocorre a parada cardíaca da vítima, né? Então, existe despreparo dos seguranças. Você pode ver que eles não têm uma técnica de imobilização muito definitiva, né? Eu também sou faixa preta de jiu-jitsu e marrom de judô. Dá para ver aí que essa situação poderia, se os seguranças tivessem uma técnica mais apurada, poderia ser evitada. Mas, numa situação de calor, é muito complicado para o segurança entender até onde ele pode ir, não é? Você pode ver que quando ele coloca o joelho lá para fazer, ele está colocando nas costas, ele não colocou o joelho no peito, né? Ele está de decúbito ventral e com o joelho nas costas. Isso impede totalmente a respiração? Sim e não.
Mas isso aí está dentro de uma técnica de imobilização. Agora, o tempo que se passou desse joelho, aí é que, em minha análise, onde existe o excesso que veio desencadear no fato trágico da morte do Alberto também, né? Alberto também. José Alberto. João Alberto Vieira. João Alberto Vieira. Pedro Ivo, estamos diante do que se chama racismo estruturado? Essa agressão é decorrente disso? Então, eu acho que o problema ele é um pouco mais agudo do que de estar racismo estruturado ou não. A gente tem que pensar na construção da força privada de segurança e em algumas incorporações que existem lá dentro. Quando eu estava analisando um pouco o caso, não parti muito para a parte técnica, não tenho conhecimento de mobilização, mas parti para a parte mais do que estava acontecendo naquela situação. O primeiro ponto é chamar a atenção para a qualificação dos profissionais que estavam ali. Eu acho que Daniel foi muito pontual em citar que houve um despreparo, e eu acho que fica um tanto quanto evidente esse despreparo que houve, mas muito por conta da própria construção das empresas de segurança privada no país. Existem alguns estudos no país que falam sobre incorporações de alguns segmentos da segurança privada no país, e um grande problema que acontece é que na construção social do Brasil como país, a gente é o último país a abolir a escravidão. A gente é um país em que Maceió, por exemplo, 85% dos jovens assassinados são pretos e pardos. Então, é um fator sintomático. Você tem 62% da população como preto e pardo, 85% é assassinado. São alguns fatores que fazem com que a gente reflita como o problema do racismo está intrínseco em sociedade. Eu acredito que houve sim um racismo estrutural. Eu acho que não tem como a gente fugir disso. Acaba que a gente não tem como fugir dessa dinâmica, porque está incorporado naqueles profissionais que estavam ali. Aqueles profissionais, um é policial temporário, que eu acho que é um conceito que eu vim aprender agora, do que é um policial temporário lá em Porto Alegre. E existem algumas incorporações, enfim, a sociologia das corporações fala muito disso, incorporações de alguns hábitos, de alguns costumes, que aquele segurança vai estar lá no calor do momento, ele não vai pensar racionalmente se aquela pessoa é preta, parda, mas ele acaba por exalar algumas incorporações prévias que ele já tinha. Então, eu acredito que a construção da sociedade brasileira justifica muito do porquê muitas partes da população, enfim, vários segmentos, ditaram essa possibilidade de racismo estrutural. Eu acho que o racismo estrutural é justamente isso. É essa linha tênue entre o não consciente, mas você faz induzido por um costume. Eu acho que fica muito evidente para mim nesse caso. Nós voltaremos a essa discussão que é muito longa e profunda. Doutor Betinho, sua análise sobre tudo isso aí. Olha, a nossa análise é feita assim, de uma forma, de uma visão que hoje as empresas privadas, principalmente na área comercial, têm em relação ao negro. O negro, quando ele entra no estabelecimento comercial, além das câmaras que ficam dentro do estabelecimento comercial, existe um sistema de segurança, de perseguição dentro do negro. É como se o negro tivesse um DNA de que vai entrar num determinado local com a intenção de furtar. Então, não é o primeiro caso, não vai ser o último. Aqui nós já tivemos vários casos aqui no estado de Alagoas, de negros perseguidos dentro do supermercado, brigas dentro do supermercado, entendeu? Agressões de segurança dentro do supermercado. A gente tem vídeos de um Rastafari agredido e reagindo contra uns seguranças de um determinado estabelecimento comercial aqui de Maceió. As ações indenizatórias contra 2 supermercados já aconteceram. O cidadão teve que tirar todas as compras do carro para voltar, passar no caixa, porque disseram que ele subtraiu. Passou pelo caixa algumas mercadorias com o sistema de furto. E depois que ele voltou, passou tudo, aí vem a confusão, vem a discussão, né? Vem o pedido de desculpa. Mas aí o cidadão negro já não aguenta mais essa situação. As câmaras de vídeo mostram somente a saída dele, né? Ele saindo e esmurrando um segurança.
Mas tem outros vídeos Isso é o real. O que foi que aconteceu internamente? Para ele ser conduzido pelo segurança para fora do estabelecimento. Por quê? Né? Qual foi a agressão que ele sofreu lá dentro para ele se indispor com uma funcionária do Carrefour? Nós temos esses vídeos, Josiel? Eu tive a oportunidade de analisar bem os vídeos prévios também. Tá. Então, nossa produção está tentando resgatar esses vídeos que já foram apagados do YouTube. E uma segunda questão é que se você parar no momento que ele está de bruço e o joelho, no momento a gente pensava que o joelho estava no pescoço, né? Você vai ver, ao redor da cena, temos 5 homens, 2 e 3 em pé. Quer dizer, 5 homens para uma pessoa só e não poder dar um direcionamento diferente em relação à questão. Quantas pessoas aí podiam ter evitado isso? Quantas pessoas tem aí? Ajeitando, mostra que deve ser do setor de segurança, chegou um correndo, outro correndo, veja quantas pessoas tem ao redor. E um negro tentando minimizar a situação. E o que a segurança faz com aquele negro? Ele afasta ele da cena da violência. Entende? Então, eu acho que olha, vão tirar ele, a senhora vai tirar o cidadão que está de camisa preta e bermuda, tirou, entendeu? Tirou ele dali. Então, nessa cena, a gente mostra exatamente, né, aí já tem um domínio, não existe tanta violência aí mais, nessa imagem. Mas acontece que o produto final, eu acho que é aí que a OAB está de parabéns, Daniel, e vou sugerir, tá? Além de sugerir o seu nome para as competições da OAB, que você disse que era faixa preta, tá? A gente descobre as coisas assim, as competições nacionais, regionais, a gente tem que ter o trabalho que nós vamos enfrentar. Vamos ter uma reunião da OAB com o presidente Nivaldo, participou da última reunião com o advogado da vítima, mais a Comissão de Direitos Humanos, e aí é que vem. Vamos ficar de braços cruzados? Não vamos ficar de braços cruzados. O que é que vamos fazer? Nós vamos fazer uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, e vamos querer fazer reuniões com essas empresas de segurança, né? Com os donos dos estabelecimentos comerciais, e a gente fazer uma reanálise. Inclusive, a OAB vai ficar à disposição para manutenção de cursos permanentes, para acabar de vez com essa violência. Aonde vamos parar? Que reanálises o consultor de segurança... Ouvir o Betinho sempre é grandioso, ouvir o Betinho, né? É fantástica a sua análise mesmo. De fato, a cor negra é uma cor de luta mesmo. Eu venho da segurança privada e existe sim toda essa perseguição, esse desconforto dado ao negro nos ambientes, mas nós precisamos adicionar um dado muito interessante. Ao mesmo tempo que brilhantemente o doutor Pedro falou da porcentagem de negros de Alagoas que morrem, também a mesma porcentagem dos agentes de segurança e agentes de polícia. Então, são negros que são violentos com negro. É aí onde se esvai um pouco o gatilho que desembocou nesta violência aí. Se a gente analisa os primeiros vídeos que precedem o fato aparentemente criminoso, a gente vê que o João Alberto, ele agride verbalmente uma pessoa que estava parada sem fazer nada, e ele xinga mais alguém, e ele já vem de comportamentos reiterados de violência doméstica, de comportamento deturpado socialmente. Então, eu acredito que, sem desmerecer o fato social do racismo, que é uma verdade, isso é só um completo imbecil para dizer que não existe, e que é um fato que precisa ser trabalhado, mas nesse caso pontual eu não consigo perceber um crime de racismo. Por quê? O gatilho, o que desembocou o ato de violência foi a ação da vítima. Além de que a primeira agressão foi também da vítima. Um outro segurança que também é negro chega junto também, está de terno. O que eu acho é que as empresas de segurança,
eu não sei a condição da empresa do Carrefour, se de fato é uma empresa de segurança orgânica, É a Vector. ou empresa... Não é terceirizada. É terceirizada, era não orgânica, né? Também não sei o fato de um policial temporário poder ou não trabalhar como vigilante. A empresa é terceirizada e dirigida por um policial militar e um policial civil. Mas empresa reconhecida pela Polícia Federal, como a lei manda, como a 7.800, como a 7.102 e 83. O que se questiona, inclusive, na investigação, é sobre, que isso vai ser discutido administrativamente nas corporações, é sobre a condição deles de sócios dessa empresa, sócios... Não, a lei veda completamente que funcionário público, somente o policial militar, possa ser sócio administrador. Ele pode ter uma participação na empresa limitada, ele pode ter participação, mas ele não pode nem atuar na empresa, tampouco ser administrador. Mas o que eu vejo ali, aos colegas, é o seguinte: não me soa como um crime relacionado ao racismo, porque o gatilho, o que fez foi o comportamento da vítima. Agora, houve excesso? Houve excesso. Mas a gente olhando ali da maneira técnica, existe um despreparo? Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Mas a cena não nos relata um despreparo total dos agentes, não. O que faltou ali, na minha cabeça, é uma gestão de crise. É o que aquela senhora supervisora, coordenadora, podia chegar e tomar uma atitude mais branda ali no final, uma vez que ele, naquele momento, apresentou que não esboçava mais reação. Mas até o ponto em que o agente que está cometendo o crime está reagindo, a Força de Segurança precisa agir sim. Desculpa, mas que tem outras imagens, e aí esse vídeo não está focando, é que há um momento em que o João Alberto, ele sofre um golpe e cai, e quando ele está assim, já dominado por um segurança, um outro se aproveita e dá uma sequência de murros extremamente necessários. Eu vi. A sequência de murro, ele está com os dois pés no chão, ele está ainda de pé, acocorado e esboçando reação. Eu, particularmente, eu acho que a técnica de murro, ela é ensinada e tem amparo legal na Lei 7.102 de 83, onde ela declina exatamente os golpes que devem ser ensinados ao vigilante. O que eu estou falando é o seguinte: a ação dos vigilantes não está completamente fora do escopo do que ele foi treinado para fazer, né? A ação dos vigilantes não está totalmente fora do escopo. O que precisa é que seja refeita a legislação. É uma legislação não atualizada, a lei é de 83, a portaria 3136, que atualizou essa lei, a mais nova, que fala de arte marcial, ela é de 2006. Então, a gente precisa atuar. Mas eu acho que os seguranças devem responder pelo que aconteceu, mas a ação dele, tecnicamente, até um determinado momento, ela condiz com o que é ensinado nas escolas de formação do vigilante. Então, os golpes que ali foram executados pelos vigilantes, ele condiz exatamente com o que foi ensinado, técnica de mobilização. Inclusive, aquela técnica de joelho nas costas é uma técnica ensinada de mobilização. O que eu estou falando é o seguinte: existe uma diferença muito grande do caso Floyd. No caso Floyd, ele já estava algemado, completamente imobilizado e um joelho no pescoço. Aí ele ainda estava não algemado e o joelho nas costas, né? Com a contenção de 2 seguranças. Existe exagero, o Betinho falou de uma maneira muito interessante. Há tantos homens para um só. Segurança é assim mesmo. É o máximo de força para se conter fonte agressora. Se a gente faz uma análise daquele vídeo, com a propriedade aos olhos da lei, do que for, existe o exagero por causa do resultado. Mas se o João Alberto não tivesse falecido ali, a ação teria sido exitosa. Então, esse limiar é que precisa ser tratado mais. Na minha humilde opinião, deve, inclusive, haver uma proteção técnica dos vigilantes, porque eles inclusive, têm direito à prisão especial, porque a ação deles foi em serviço, e eles têm, a lei preconiza que eles têm direito à prisão especial, porque eles estavam em serviço. Houve o excesso, percebe-se,
um excesso, talvez a demora do tempo de joelho, mas isso não é ensinado. Muitas vezes quando um policial... Está mostrando aí o caso do Floyd para você estabelecer. O caso Floyd é completamente diferente. Está o joelho no pescoço. O joelho está no pescoço, existe um certo riso na cara, ou seja, já tinha passado todo aquele momento de tensão. Você veja quanto tempo ele passou ali, parece que são 5 minutos, Flávio, de joelho no pescoço, que é bem diferente da ação que a gente está visualizando no Carrefour. Eu sei que socialmente é duro falar isso, mas algumas coisas precisam ser faladas também, porque enquanto se pensa na situação da vítima, que é terrível, nenhum vigilante, nenhum policial sai de casa para matar, isso é claro. Ninguém sai de casa, ninguém quer ter um resultado desse, né? E esses 2 vigilantes também têm famílias. A gente também, do mesmo jeito que chora a mãe da vítima fatal, que é um fato terrível, né? Ninguém busca nunca o objeto morte. Não é isso que se busca. Mas os vigilantes precisam também ter uma atenção e ver que quando um policial mata alguém na rua, na sua função, não é ele só quem puxa o gatilho, é o Estado, é toda uma circunstância, é todo um treinamento, ele é fruto do que treina. Agora, o treinamento está sendo aplicado da maneira correta? Como é que está sendo a fiscalização das escolas de vigilante? Como é que está essa empresa? Então, a gente vai ter que agir em cascata e não simplesmente isolar aquele fato. Por mais triste que seja, terrível o resultado morte, não é interessante para nenhum cenário o resultado morte. Mas existe ali um despreparo? Existe, mas é fruto daquilo que a gente está consumindo. Existe um fato interessante que o senhor, como cientista social, deve estar analisando, que são muitas pessoas no evento, muitas dessas pessoas poderiam estar assim, envolvidas com a solução do problema para evitar o resultado morte, e mais dessas pessoas estavam lá por curiosidade e registrando a sua curiosidade. Como o senhor analisa isso? São alguns pontos interessantes. Lidando justamente com esse, existe uma naturalização daquela violência. Então, um ponto que chama a atenção é que dezenas de aquelas pessoas que estavam ali, porque eram dezenas de pessoas, porque tinha aquelas filmagens e as que estavam filmando, estavam ali naturalizando aquele tipo de violência. Mas o que eu queria chamar a atenção era dessa dinâmica de racismo e do porquê eu acredito que dentro daquele caso, e aí retomando um pouco, houve racismo, é porque a situação poderia ter sido conduzida diferentemente do que foi. Isso é fato. E se a gente está tratando de uma pessoa que não fosse preta, que tivesse um poder aquisitivo maior, muito possivelmente, e não é um discurso de vitimismo, coisa do tipo, é de análise estatística, muito possivelmente o desfecho seria diferente do que foi. Eu concordo muito quando Daniel fala que ninguém sai de casa para matar. E é justamente por entender isso que existem algumas proporcionalidades que são precisas levar em conta. Então, existem estudos da Escola de Nova York, da Escola de Chicago, inclusive do Rio de Janeiro, com o Inácio Cano, que trata a proporcionalidade do uso da força. Então, para a letalidade policial, por exemplo, eles estabelecem alguma proporcionalidade de entre 10 civis mortos pela polícia para um policial morto, com uma proporcionalidade que justifica o uso da força. Então, 10 civis mortos pela polícia para cada policial morto é um número aceito pela Academia Nacional e Internacional como um número que justifica a proporcionalidade. Desculpa, qual é a fonte do Inácio Cano? Inácio Cano, é um sociólogo do Rio de Janeiro. E o Inácio Cano, e a fonte dele é... Violência Letal, Reino de Desigualdade, o nome do texto dele, que aborda sobre a violência letal na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo a violência policial. E aí o Inácio Cano, ele traz algumas análises estatísticas importando o que traz Nova York. Para a Escola de Nova York, eles têm 3-1, e aí ele entende que a realidade social do Brasil é totalmente diferente daquela, o nível de armamento, o nível bélico dos criminosos no Brasil é totalmente diferente daquela, e ele traz alguns estudos analíticos sobre DataSUS, enfim, sobre os dados da segurança pública, para estabelecer uma proporcionalidade que justifique o uso da força. Então, falando de letalidade policial, existe esse estudo. Segurança privada é uma coisa que, dentro da ciência social, dentro da ciência como um todo, está engatinhando. Eu conheço o LESG, que é um laboratório de estudos lá de Londrina, com o professor Kleber, que ele trata especificamente sobre segurança privada. Então, ele é cientista político, doutor em ciência política, e a tese dele, inclusive, foi sobre a preparação e os treinamentos dos seguranças privados. Então, é um professor muito por dentro, ele ficou muito em alta o que estava acontecendo. E o que eu queria chamar a atenção era isso, era a forma em que a situação foi conduzida. Eu acho que existe a similitude com o caso Floyd, não na parte técnica, mas na parte social que está por trás daquilo. Então, se fosse uma pessoa branca xingando um segurança,
A reação dele ia ser a mesma? É uma provocação. Muito possivelmente, eu não sei se seria a mesma. Porque existem inúmeros casos que a gente vê de outros tipos de relato, de outros tipos, em que a reação não é a mesma. Não estou dizendo que os seguranças não teriam que tomar uma ação. Eles deveriam tomar uma ação. Mas eles precisavam tomar uma ação, sobretudo na proporcionalidade do uso da força. Eles deveriam garantir a proporcionalidade do uso da força. É esse vídeo anterior ao desfecho fatal. O segurança Ele é conduzido para fora da observa, loja. né? A fiscal é acionada e recomenda a saída dele. E aí, logo na saída, ele desfere um golpe no segurança, que eu acho que o problema não é a reação do segurança, mas a forma em que a reação aconteceu. Qualquer segurança, qualquer força de segurança tem que reagir a uma agressão injusta. Ponto. Qualquer um da sociedade. Qualquer um da sociedade. Eu acho que isso aí é fato consumado. Ninguém vai apanhar e não fazer nada. Eu acho que o fio que deve ser traçado é da proporcionalidade. Existem alguns laudos médicos dessa vítima, em específico, que apontam para uma asfixia de 4 minutos e meio. Então, em 4 minutos e meio, pelo que saiu ontem em algumas matérias, eu duvido muito que eles não tenham conseguido controlar a situação. Eu acho que depois da situação controlada, aconteceu um excesso e uma continuidade daquela ação e que eu concordo muito com o Betinho. A cor da pele explica muito aquilo que estava acontecendo ali e aquela intensidade da ação. Eu acho que existiu, logo que a vítima veio à tona, muita gente foi buscar o histórico da vítima e aí é um esforço que acontece muito para se justificar algumas ações e que nas ciências sociais a gente chama isso de sujeição criminal, que a gente vai buscar no histórico da vítima uma justificativa para a morte dela. Então, quando você vai pegar inquéritos policiais sobre letalidade policial, se faz um resgate histórico daquela vítima a ponto de justificar a ação. A vitimização. Mas o ponto é, o histórico da vítima não é um motivo para que uma ação desencadeada alheia a essa seja tomada. Não, o histórico ali ninguém conhece o histórico. Não, né? mas aí foi um esforço posterior de se justificar a ação. Eu acho que não cabe a esse esforço. Eu acho que esse esforço de tentar justificar a ação, não por parte dos seguranças, mas por parte de outros entes, tentar justificar a ação daquele segurança por conta do histórico da vítima, é uma coisa que não entraria nem em debate. Doutor Pedro, só um detalhezinho, não justifica a ação em si, mas justifica o comportamento dele. Isso ninguém falou ainda. O que ele fez no passado não importa, mas importa em ele ter iniciado. Ele iniciou aquilo pelas reiteradas ações do passado dele. Aquele comportamento violento dele que o vídeo mostra com muita clareza é fruto de uma vida de agressão. É fruto de uma vida de agressão. O que a gente precisa analisar é onde o senhor, como técnico, o colega Betinho também, vai dizer, olha, a partir daqui é excesso. É impossível. É impossível alguém pegar esse vídeo e dizer, olha, a partir deste momento aqui, desse tal segundo, é excesso. Eu trabalho com segurança, eu vivo a segurança. O doutor Flávio é delegado numa operação, até você entender onde aquela fonte agressora... Vamos usar o conceito básico de legítima defesa. Repelir agressão injusta, atual, iminente, com meios moderados, a fim de fazer com que aquela fonte agressora pare. Agora, o vídeo não demonstra a vítima parando. Só num determinado momento, onde ali se traz um conceito de domínio, quanto tempo é domínio? É isso que eu estou falando. É muito complicado analisar friamente uma cena onde a gente não está ali. Mas se o Betinho não falar, eu acho que ele infarta. Eu infarto. O coração já está acelerado. Mas veja só. Vocês sabem como é que um pai de família, as pessoas que estão nos assistindo agora, uma família negra, quando eles saem para fazer compra no supermercado, qual é o primeiro contato dele interno, dentro de casa, com seus filhos? Não se afastem. Fiquem perto. Alguma coisa pode acontecer. Então, a família negra, quando vai para um supermercado, ela já vai na esperança de que nada aconteça dentro do estabelecimento. A família negra já vai com a esperança de que não sejam confundidos como ladrões, como as pessoas que vão furtar o estabelecimento comercial. É isso que é o racismo estruturado. Isso é o racismo estruturado. É uma realidade. É uma realidade. A gente não pode fugir dessa realidade.
E eu volto à questão primordial. Como é que o cidadão está dentro do Carrefour, né? Se ele foi para o Carrefour, ele não foi... Ele foi comprar alguma coisa, né? O que a mídia não mostra até o presente momento, isso vai ser uma produção no inquérito policial, é o antes. A minha preocupação é com o antes. O que aconteceu para ele reagir com a mulher da forma como reagiu. Há depoimentos contraditórios daquela fiscal que tinha até o poder de evitar esse resultado final, em que ela disse que ele já tinha outras ocorrências lá no supermercado, mas não provado, e que ele teria agredido uma pessoa verbalmente antes da saída. Também não está comprovado isso. E a gente pode trazer até, essa é a nossa preocupação, o fruto da nossa discussão da OAB agora, na última reunião, né? O setor de segurança pública, ele tem que ser reavaliado dessa segurança, da segurança pública do Estado de Alagoas, da segurança desses estabelecimentos comerciais. Tem que ser revisado? Tem que ser revisado. Porque não se pode admitir que um jovem negro foi fazer uma compra no supermercado G. Barbosa e 2 dias atrás existia uma câmera mostrando que um cidadão negro furtou o estabelecimento e que a empresa venha dizer que ele foi o autor do fato. E outra coisa, essa sala secreta tem que ser destruída, porque tem uma sala onde as pessoas são conduzidas para o massacre interno. É crime, né? Isso é crime, não pode acontecer. O rapaz foi conduzido, foi torturado, colocaram saco plástico na cabeça dele, entende? Para ele confessar um crime, ele foi obrigado a confessar e depois, quando a polícia chega para rever as imagens, a polícia diz, não foi ele. Então, primeiro, e se esse rapaz, ele tivesse um problema de saúde e tivesse falecido? E aí? Não tem um benefício. Não, e psicologicamente, como está esse cidadão depois de uma tortura? Ninguém sai ileso. Está assombrado ele, está assombrado o pai, está assombrado todo mundo, com medo de sair sozinho. Uma comunidade no entorno também. Sim. Então, veja a situação. Então, eu continuo dizendo para a sociedade, nós somos negros. Nós amamos a nossa cor, mas nós não somos obrigados a carregar um DNA que a sociedade imputou ao cidadão negro. Nós não somos obrigados a aceitar esse tipo de DNA. Entende? Quer dizer, para quem não conhece o Betinho, é um tratamento. Para quem conhece o Betinho, é outro tratamento. Ou seja, até que a gente venha se identificar, a gente vai sofrer quantas agressões, quantas mortes. E a área de segurança pública, eu digo, a revista que é feita para um branco é completamente diferente da revista que é feita para um negro. Isso são dados, entende? A revista que é feita a um negro é com murro, pontapé, chave de técnica de braço. É um sistema diferenciado em relação ao negro. E isso tem que acabar. Entendeu? Você pode fazer sua revista? Pode. Entende? Mas que faça de um jeito que você não tenha como fruto a agressão. A agressão. E você é obrigado a silenciar. Você é obrigado a silenciar. Além do mais, agora surgiu uma nova técnica, né? A gente vai filmar o que está acontecendo. Agora a gente só produz aquilo que foi de interesse. O que não for de interesse, a gente não produz. E se tiver alguém filmando aquele ato agressor, o policial toma o celular, obriga a apagar o vídeo e fica somente aquilo que foi produzido pela segurança pública. Então, a gente tem que repensar, porque outras vidas não poderão ser tombadas aqui no estado de Alagoas em função daquilo que os agentes pensam e imaginam. Somos hoje na idade de 17 a 25 anos. 25 anos. De 17 a 25 anos. O primeiro estado no Brasil em assassinato de jovens negros. Por quê? Por que morrem tantos negros? A justificativa é porque morre policial, tem que morrer negro?
é porque morre negro tem que morrer policial? Entende? Que justificativa a gente vai encontrar para esses fatos? Tem muitas coisas que precisam ter respostas, porque essa mesma proporção está presa. Né? Está presa, supostamente, por ter cometido crime. Então, isso tem que ser estudado para estabelecer o que é que ocorre. Né? É a miséria que leva à vitimização, é a desigualdade social que leva à vitimização e à criminalização, possivelmente. Não sei se o cientista social, Dr. Pedro, concorda com isso. É um fato interessante, é um fato que cabe debate. Porque, assim, o que acontece? Existe um livro, Por que Cresce a Violência no Brasil, do Flávio Sapori com o Glaucio Ari, que eles questionam justamente isso. Eles falam que no contraponto dos avanços sociais, sobretudo no Nordeste do Brasil, na primeira década do século XXI, você tem a transferência da violência do Sudeste para o Nordeste. Então, existe um problema nessa argumentação de que melhorando qualidade de vida, melhorando condições sociais, você reduz violência. Porque no Nordeste, e aí é um estudo empírico, mas um estudo empírico que ainda não foi validado de forma como tem que ser, o Flávio Sapori está tentando isso lá em Minas Gerais, na PUC de Minas Gerais, e aí o que é que ele observa, o que é que ele aponta junto do Glaucio Ari? Ele observa que na primeira década do século XXI, a região do Brasil que mais reduziu desigualdade foi o Nordeste. A região do Brasil que proporcionalmente teve uma dilatação de renda maior foi o Nordeste. Mas, em contraponto, foi a região onde mais cresceu a violência. Então, ele deixa essa pergunta no ar. Ele fala, se esses dados são tão ligados, por que eles não geraram correlação em um momento desse? E aí ele não cita fontes. Aí você tem um estudo macro que você analisa os aspectos estatísticos. Aí tem que... Ele não desce para o nível de micro. E até porque eu já tive a oportunidade de manusear um estudo semelhante quando fazia o curso da DESG, mas também está muito ligado a essa evolução da qualidade de vida, da proporção de renda e tal. Existe um nível. O que o Nordeste evoluiu não chegou a um nível onde esse balanço de violência e qualidade de vida pudesse gerar uma certa equalização. Nós ainda estamos muito abaixo do Sul em termos de qualidade e distribuição de renda. Entendeu? Houve evolução? Houve. Com uma curva melhor do que os demais estados, sim, mas que ainda não alcançou um patamar aceitável. O ponto de partida era muito mais embaixo do que o restante. A gente estava muito abaixo. Então fica muito fácil, às vezes, me perdoe, eu não conheço os autores, mas às vezes é muito fácil você jogar uma estatística com um título muito bonito, mas sim, 100% em cima de 0 é 0. Então você melhorar 10% em cima do nada, você ainda chegou num nível muito baixo. E o Nordeste ainda amargura isso. E nós tivemos o advento do crack nesse mesmo período que mudou os índices de violência do Brasil. A expansão das facções criminosas, uma série de fatores. Inclusive essa glamorização da facção criminosa é um índice, é um indicativo de violência muito expressivo. A gente já conversou isso uma outra vez aqui, Flávio. É o síndrome do pertencionismo, onde o jovem é recrutado. Tu é o quê? CSA ou CRB? Não sei não, CSA. Mas tu é o quê? PCC ou tu é Comando Vermelho? Aí você começa a fazer parte de coisas, para fazer parte de grupos que você é inserido na violência e infelizmente, Betinho, que eu acho que a sua fala sempre é brilhante, mas o negro recruta o negro para a violência, né? Mantém ali, incentiva. Então, quando a gente traz esse assunto dizendo, olha, a polícia ela é racista, isso não pode ser, isso não é absoluto. Não, existem as ações onde a presença do racismo acontece, existe, e inequivocamente existe. Mas nós temos, como eu falei no começo, uma grande proporção dos policiais militares, dos agentes de segurança, também negros e pardos. Então, quando eu vejo uma ação onde você consegue isolar a cor em face a uma instituição, eu acho que prejudica. Eu não imagino um policial essencialmente racista. Eu não imagino um segurança essencialmente racista.
essencialmente racista, porque muitas das vezes ele pertence à mesma etnia, e muitas das vezes ele pertence à mesma classe social daquele que possa ter sido vítima, entendeu? O que se reclama é o que a gente está chamando aqui, conceituando como racismo estrutural, em que o Dr. Betinho até exemplifica de forma muito interessante. A revista de um negro não é a mesma revista de um branco. A revista na periferia não é a mesma revista do asfalto. Então, são esses questionamentos que o senhor pretende levar à comissão, Sim. né? Sim, a sua entidade OAB, a nossa entidade. A gente tem uma comissão da OAB Nacional, presidida por doutora Silvia, Comissão Nacional da Promoção da Igualdade Social, e nós temos essa comissão em todos os estados brasileiros. Nós já começamos a discutir essa questão também a nível nacional. Como é que a gente vai poder contribuir? Porque existe uma campanha que a gente está para dividir e não para somar, né? É uma campanha absurda. A propósito, o senhor identifica pessoas que querem dividir, pessoas que querem resolver? Não, O senhor acredita que o movimento é uniforme? O que eu acredito, o nosso cientista deve ter um maior embasamento em relação a essa questão, é que o que eu observei com essa morte é que a sociedade começou a ter dois polos. Aqueles que acham que tudo o que aconteceu foi normal e que o tema vidas negras importam, deveriam ser substituídas por vidas humanas importam, né? Aí já se começou uma discussão. Por que eu, como negro, eu não posso dizer vidas negras importam? Foi um negro que foi assassinado, né? Então, aí daí já começa uma polarização em relação à temática. É correto utilizar esse termo? Não são vidas humanas, mas não só são negros que são assassinados. Então, a sociedade começou a ter uma reação em relação a essa questão. E a nossa obrigação é fazer com que a sociedade entenda que tudo na vida tem um início. Para mim, nós estamos perdendo a comunidade negra, 90% das grotas, por exemplo, o jovem que está na periferia, nas grotas, nas favelas, nós estamos perdendo para o Estado. Perdendo por quê? Aonde se inicia tudo? Onde é que está a educação? Onde é que está a política pública para esses jovens? Cadê o incentivo para que essas pessoas possam produzir a sua vida familiar com dignidade, sem ser preciso ir para outros caminhos? Onde é que está essa juventude? O que é que eles estão aprendendo? Eles estão aprendendo dentro do sistema educacional ou estão aprendendo para o mundo do crime? Então, a gente tem que começar a visualizar essas coisas. Eu sempre bato na questão da origem. Se você não tem políticas públicas definidas para a linha de pobreza, quando eu falo linha de pobreza, eu falo negros pobres, brancos pobres, negros da escola pública, brancos da escola pública. Eu falo de um contexto geral. Isso é um senso comum que ainda não existe estudos determinando essa relação. O pobre tende a ser criminoso. Sim, não existe. Existe aquela expressão, o homem é produto do meio, né? Mas não existe essa relação. Existe. É até desvalorizar as pessoas pobres que optam pela... A gente tem nas favelas, normal, favelas nós temos trabalhadores. Temos trabalhadoras. Em sua grande maioria. 90%. Nas grotas nós temos. As mães saem de casa, deixam 3, 4 filhos em casa para ir trabalhar e voltar com dinheiro para dar o sustento dos seus filhos. Exatamente. Mães que foram abandonadas, os filhos ficam lá. Para onde vão essas crianças? Qual a visão que o Estado tem para acolher esse jovem? Essa desigualdade, né? Essa desigualdade. Então, enquanto essa desigualdade permanecer, que uma filha não puder comprar uma roupa, mas alguém vai poder comprar para ela. Isso. Né? Uma filha que não é poderosa porque é pobre, mas alguém vai dar o poder para ela porque está acima dentro da sua comunidade, atingindo com o seu poder. A gente sempre vai continuar perdendo jovens, né? Tanto do sexo masculino como do sexo feminino. A gente tem que repensar isso. É sempre assim, depois da abolição da escravatura,
Hoje nós estamos aqui no seu programa revivendo o que é que nós ainda podemos fazer para acabar com essa desigualdade. O assunto é perene. O mundo todo passa por isso. E eu ensino a meus filhos, hoje eu estou ensinando a meu neto. Né? Um dia vovô vai ter que partir, mas você tem que ser uma voz dentro da sociedade. Você construiu esse legado. Isso não vai acabar nunca. Eu gostaria de fazer uma provocação ao senhor, Pedro Ivo. O senhor citou uma estatística do Inácio Cano, em que ele acha razoável a morte de um policial para cada 10 não policiais, que ele chama. 10 não policiais. 10 não policiais. Eu não acho nenhuma razoabilidade nisso, até porque o policial não sai para matar. Agora, a pessoa que não está autorizada pelo Estado a usar uma arma e que vai praticar crimes, ele sai para matar. E eu não acho razoável, e eu quero que o senhor critique agora essa minha crença. É um argumento do Inácio Cano a partir do momento que ele vai analisar uma proporcionalidade, sobretudo em relação às taxas de homicídio. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que a cada policial que morre, é passivo que 10 não policiais morram, porque ele acredita que estatisticamente isso comprova uma correlação de forças. E aí ele importa alguns argumentos e traz esse dado. O que é que eu chamo a atenção para esse dado? Esse dado ressalta, sobretudo, a necessidade de uma análise de correlação de força, seja feita como o Inácio Cano fez, ou seja feita de qualquer outra forma. Mas de que é necessário a gente manter um diálogo sobre a proporcionalidade de força. A gente tem que entender como a gente vai identificar onde é o excesso, justamente para entender aquele ponto que o Daniel disse. Como é que a gente vai saber que a partir desse momento é excesso? Pois é, o que eu acho que ele foi infeliz nessa proporção que ele chegou à conclusão é porque na minha proporção precisa ser, numa ação criminosa como aquela ali, 2 seguranças foram muito poucos. Se chegassem 20 seguranças, a ação teria sido muito mais exitosa. Menos danosa. E menos danosa. Então, quanto maior a energia pública de segurança para se resolver um problema, eu sempre digo assim, é bomba atômica para matar mosquito. Não que o resultado seja morto, lógico. É apenas uma analogia em questão de energia. Não pode dizer, foram muitos seguranças. Não tem que ser muito mais do que a gente está vendo mesmo. A ação de segurança para proteger patrimônio, vida, as coisas que a nossa Constituição protege, o Estado tem que vir muito grande mesmo, muito grande mesmo. Qual outra profissão no mundo, você iniciando sua profissão, você se formando, advogado, olha, vocês, é uma profissão de risco, 10% de vocês tendem a morrer. A estatística é razoável que 10% da nossa categoria morra. Pois é, uma vez eu ouvi, Flávio, numa discussão, um cara falando, sim, mas o cara estava com a pistola, a polícia chega com um fuzil. Lógico, tem que chegar com 10 fuzis. Porque a arma na mão daquele criminoso, ela tem que ser coibida, aquilo ali é uma mazela social. Então, o Estado, ele deve e faz sentido usar a energia que for para coibir aquela arma 22, que ele chega com a outra arma muito maior, porque a ação primária que desencadeia a violência é aquela arma ilegal na mão dele. Por isso que eu digo, ninguém está partindo para a defesa dos vigilantes, ninguém está partindo. E ninguém parou para ver que, por mais que ninguém sabia do histórico dele antes, ninguém sabia são 120, eu não lembro, recebi assim, não analisei fonte, mas a quantidade do histórico dele é assustadora. O comportamento dele é assustador, né? Ele tem um comportamento e ele partiu para a agressão. Olha só, uma pessoa que está sendo escoltada por 2 vigilantes, né? Dois vigilantes para um. E ele ainda agride um deles, sabendo que contra 2, naturalmente se percebe um grau de agressividade fora do comum. Porque dentro da proporcionalidade, eu estou vendo 2 seguranças. Mesmo assim, eu ainda parto para agredir um deles. Eu digo, olha, a possibilidade desse cara estar armado, né? A possibilidade desse cara estar com mais gente, porque é muita coragem, é muita violência. Eu acho que é uma análise quadro a quadro. É condenável a atitude dele na agressão. É condenável a desproporção da reação. É condenável o resultado morte. Agora, o que é que a gente vai aprender com isso e o que
o que é que a gente, como cidadão, a gente está aqui fazendo essa discussão, como é que a gente vai colaborar com isso? Como é que a OAB vai colaborar com isso? Como é que a academia, né, a universidade vai colaborar com isso? O consultor de segurança, iremos reformar o currículo dos homens que fazem segurança. Esses exemplos aí se propagam, isso teve repercussão, mas os exemplos são muitos e muitos. Eu já recebi, aí a gente tem que ver o lado do empresário, eu já recebi um ladrão, porque ele era a 14ª vez que ele estava sendo preso por furto em supermercado. Então, como é que um proprietário vai administrar todas essas perdas? Se aquele ladrão... E ele era, assim, ele fidelizava determinado estabelecimento. Até produto já fidelizado, já sabe o que dá, né? Ele até me disse naquele momento em que conheceu o sabor do controle e estava resolvendo só furtar isso lá 14 vezes. Então, o empresário também sofre de dilema. O que é que eu posso ter com segurança? Como é que eu vou fazer essa gestão? É uma discussão muito ampla. As perdas para o empresário que é atacadista, que vive no varejo, são muito grandes. O senhor deve ter acompanhado o caso de um advogado, proprietário de um supermercado, que reagiu a um assalto, uma tentativa de homicídio, possível assalto no Santos Dumont. E a OAB acompanhou isso. Dos bairros mais violentos daqui do nosso estado, né? Como foi que aquela ocorrência, doutor? Como foi que se o senhor acompanhou como membro da comissão? O doutor João, né? Doutor João, ele é aposentado da Polícia Militar da Bahia. Nós temos até essas imagens, né, José? Veio para o nosso estado para assumir a função de advogado, né? Advogalista, advogado criminalista, e uma pessoa bem conceituada no meio da advocacia, muito bem conceituada. O que nós estamos vendo é que aí é o que o pessoal pode dizer, isso aí foi desproporcional. Algumas pessoas podem entender que essa atitude foi desproporcional, mas se você for analisar, e aqui eu tenho um expert nessa situação, que é o doutor Daniel, mas se você ver, a agressão é iminente. A agressão, ela está acontecendo. Ela já tinha o rapaz já tinha recebido um tiro, e ele ia partir para dar um segundo tiro no rapaz, porque não entregou o dinheiro. Né? O dinheiro que ele foi receber, não sei onde foi, eu não tive acesso aos autos por completo. Ele vinha de uma entrega, né? Mas o doutor João, ele disse isso, entendeu? E quando o doutor João menos espera, acontece exatamente essa situação. Então, ele, naquele momento, ele evitou um homicídio do seu funcionário. Ele evitou, né? Ele evitou. Então, não vejo na natureza criminal, naquilo que o Código especifica, né, que ele não tenha agido. Vai responder por homicídio? Sim. O Código não diz que ele... está eximido de qualquer problema. Né? Não. As provas têm que ser produzidas. Aconteceu um homicídio. As provas vão ser produzidas. E, no final da ação criminal, o juiz vai ter que entender, né, se vai pronunciar ou impronunciá-lo. Aí sim, acaba-se o processo com a impronúncia. Nós acreditamos, pelo que nós estamos observando nas imagens, é que, com certeza, tecnicamente falando, dentro da questão da área criminal, o nosso querido irmão advogado, não é porque ele é advogado, de forma alguma, mas vamos dizer que este cidadão, ele salvou a vida do seu funcionário. Sem dúvida. Se fosse uma prova aí de legítima defesa de terceiro, ele teria tirado 10. Passou com 10. Perfeita a atuação dele, né? Perfeita a atuação dele. Então, como cientista social, como o senhor analisa essa aceitação dessa reação? Eu acho que a legítima defesa está posta. Ali não tem para onde correr. Ele reagiu a uma ação iminente. Mas eu volto a dizer, a gente precisa analisar a proporcionalidade. Ali não vejo
nada de excesso. O senhor observou algum questionamento sobre proporcionalidade nesse caso? Nesse caso, de forma alguma. Acho que porque ficou evidente, inclusive, que ele salvou a vida do funcionário. O funcionário foi muito bem observado. Ia levar o segundo tiro. O primeiro foi no ombro, se eu não me engano. Pegou de raspão, foi. Pegou de raspão. Ia levar o segundo tiro, que possivelmente ia ser fatal, porque a arma estava próxima e o cara estava deitado. E existem vários mecanismos que a gente pode analisar, e aí a perícia criminal sabe muito mais que isso. A auréola de pólvora, a proximidade do disparo, a quantidade de disparos. Existem várias possibilidades do inquérito policial dizer se houve ou não houve excesso. Ali eu acho que a gente não tem nem para onde correr que não houve excesso. Mas existem casos, aqui no estado inclusive, de 35 tiros e uma vítima ser defendidos como legítima defesa. 35 tiros. Se ela continua vindo para cima, tá valendo. Mas quando Você a vê aí gente foram 7 observa, tiros, né? E aí quando vai para o inquérito policial, quando faz a análise do corpo, o que é que a gente percebe? Tiros, sobretudo na cabeça, com presença de pólvora, que indica curta distância e tiros repetidos. Então, esse é um caso específico de inquérito policial que aconteceu aqui. E aí a gente percebe excesso. Nesse caso aqui, eu acho que passa longe disso. Ele está distante, ele atira com a mão só, ele está salvando a vida do funcionário dele. Doutor Baixinho quer falar. Eu sempre faço um chamado para a sociedade e para as redes sociais. Entende? Por que comentaram? Se fosse um policial que tivesse atirado, a OAB, a Comissão de Direitos Humanos, todo mundo estava em cima. Né? Eu não sei por que essa marcação, muitas vezes, de determinadas pessoas da sociedade em relação a essas questões. Entendeu? A OAB não está para defender bandido. Comissão de Direitos Humanos não está para defender bandido. Comissão de Direitos Humanos não tem procuração para andar nas delegacias de polícia defendendo bandido. Não existe esse aspecto que as pessoas traz para a Comissão de Direitos Humanos hoje em todo o Brasil. Não existe. Agora, o que é que existe? Numa desproporção dessa, de você ter 5 pessoas, envolvendo um homem que está sendo, que foi assassinado. Tem 5 pessoas. Vocês querem o quê? Que a OAB silencie? Não, se tiver 5 policiais para uma ação contra uma pessoa, essa pessoa desarmada, essa pessoa morre, a OAB vai silenciar? Você pode ter 10, 20. Agora, as ações é que tem que vão ser... dizer eu sou de um tempo, quando eu comecei na Comissão de Defesa das Minorias, que na época era minorias, era interessante. Quantas delegacias de polícia a gente visitou para tirar do fundo do quintal da delegacia o tanque cheio d'água? O tanque cheio d'água. E eu duvido que venha alguém me questionar, dizer que eu não estou correto. Mas o tanque funcionava no fundo da delegacia. Para que esse tanque? Para que os sacos plásticos que existiam? Para que os choques elétricos que existiam? Entende? O Estado já resolveu isso. Então, mas aí é o que eu digo. Foi profícuo. Mas aí é o que eu digo. As pessoas fazem suas críticas em relação aos direitos humanos, mas a gente tem que agir. A gente não pode silenciar de chegar e ver um cliente cheio de marca de choque. Isso é um mundo dinâmico. Para confessar um crime, aonde o poder público tem o dever único de apurar. Se aconteceu, aconteceu. Agora, você forçar uma confissão através da prática de tortura, como aconteceu agora no G. Barbosa, isso tudo foi para voltar para o G. Barbosa. Entende? Então, não pode acontecer. Não pode. O seu treinamento é uma porcaria. O seu treinamento é inválido. Você precisa fazer uma reciclagem. Segurança no estado de Alagoas, que age dessa forma, tem que procurar o doutor Daniel, está aqui do meu lado. Faça uma reciclagem com urgência, para que outras pessoas não venham passar por essa situação. Pessoal, nós temos menos de 2 minutos, né? Não falei que era pouco. Toda vez. Toda vez é isso. Vamos começar com o Pedro Ivo. Eu acho que o debate foi muito rico, eu acho que a gente concordou muito nessa questão da proporcionalidade. Eu acho que, Daniel, a gente precisa cada vez mais responsabilizar a capacitação.
A gente precisa garantir que aqueles funcionários sejam profissionais, a gente precisa garantir que eles passem por cursos de reciclagem contínua, a gente precisa garantir que a Polícia Federal, inclusive, investigue as empresas que não estão ali, porque tem muita empresa séria que quer trabalhar e não consegue. Tem muitas milícias. Tem muitas milícias. No Rio de Janeiro, saiu um estudo, acho que em 2018, que 80% das empresas registradas com KNAI de segurança privada eram registradas na Receita, mas não eram registradas na Polícia Federal. Tem um livro interessante, eu estou lendo, República das Milícias, recomendo. Então eu acho que a gente Muita precisa... gente tem que posar de bom moço e dizendo, criticando milícia e o pai foi fundador. É verdade. A gente precisa cada vez mais valorizar as boas empresas de segurança, valorizar as boas práticas. Só para não deixar a dúvida, César Maia, criador da ADC, Autodefesa das Comunidades. Isso é o eufemismo, nome bonito para milícia. Milícia. Pai de Rodrigo Maia. Desculpa. Não, sem problemas. E aí eu acho que é isso. A gente precisa valorizar as boas práticas, as boas empresas, garantir um treinamento válido para aqueles profissionais, garantir que tenha uma fiscalização, porque não pode colocar na conta das boas empresas, das empresas que atuam dentro da legalidade, na proporcionalidade do uso da força, o que fazem as empresas que não fazem isso, que não têm esse atendimento. Então, eu acho que, inclusive, precisa responsabilizar os contratantes, porque o que a Carrefour faz? Não é minha culpa, eu terceirizei para aquela empresa. Eu acho que isso é um problema. Eu acho que a gente precisa responsabilizar e garantir sempre empresas de qualidade, prestando serviço de qualidade dentro da legalidade e registrado, devidamente capacitado. Eu acho que o Daniel é o melhor exemplo, é o que o Betinho disse. Se está com dúvida, tem problema, procura aqui um profissional qualificado para poder fazer esse serviço. É isso. Eu vou fazer agora, para encerrar, em breve. A visão inversa que as pessoas têm da gente que milita na área social. No Ceará, quando a polícia militar parou as suas atividades, salvo engano, foi no Ceará. Salvo engano. Ceará. 2019. Aumentou a quantidade de assassinatos, aumentou a quantidade de roubos. Então, isso mostra para a sociedade a importância da área de segurança pública. A gente não pode, né? A gente não pode negar isso, entende? Então, faça uma homenagem a todos os policiais civis e militares que saem da sua casa para defender a sociedade, para defender a minha casa, para defender a sua casa. Essa é a minha homenagem, eu tenho a obrigação de fazer. O que eu não posso parabenizar é o excesso. Isso eu não tenho como bater palma para o excesso. O excesso é sempre punível. E espero que a corporação reveja o policial que está trabalhando na área de segurança pública, ele tem que saber o seguinte: na área de segurança de mercadinho, o famoso bico, aprendam. Você está fazendo o seu bico, mas você não deixou de ser policial. Qualquer tipo de tortura é crime e você é passível de ser colocado para fora da sua função definitivamente. Então, um bom dia a todos, foi uma maravilha, entendeu? Nunca esperava ficar aqui do lado do Daniel, hoje eu estou aqui do lado do Daniel, entendeu? Estou conhecendo o Dr. Pedro, cientista social, e eu creio que daqui, do seu programa, graças à TV Mar, graças a vocês, eu acho que por aqui está iniciando uma nova maneira de visualizar essas questões sociais. Obrigado também. Daniel. Vou ser muito breve. Uma honra, Betinho, um ícone, né, que representa nosso OAB com maestria. Né? Fico muito feliz, discussão extremamente rica. Eu acho que a gente precisa provocar mesmo isso. Isso deve acontecer com mais frequência. E nós precisamos provocar, de fato, uma atualização da lei da segurança privada. Ela precisa se modernizar, né? Ela precisa se atualizar, acabar, inclusive, com essa coisa das grandes empresas, onde só elas consigam atuar. Porque toda profissão admite o autônomo, menos a segurança privada. Isso é um completo absurdo. Isso gera desigualdade, né? E é sobre isso que eu brigo bastante hoje em dia. Um grande abraço. Vamos encerrar. Muito obrigado a todos. Já estou sendo aqui pressionado demais. Segurança em Foco está terminando. O programa que será representado aqui mesmo na TV Mar, canal 525 da Claro Net e em nossas redes sociais. Até a próxima semana.